E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento. Subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo: Mestre, não te importas que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Evangelho de Marcos 4, do 35 ao 41. Deixa eu te lembrar, se inscreva aqui no canal para receber essas e outras mensagens de Deus para a sua vida. Ativa o sininho e deixa aquele like para fortalecer o canal. Mas continuando, e naquele dia, assim começa o nosso devocional, um dia na presença de Jesus, onde a palavra nos mostra o Filho de Deus trabalhando em prol da obra do Pai. E como foi esse dia? Marcos 4:1 diz: e outra vez começou a ensinar junto do mar, e ajuntou-se a ele grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se no barco, sobre o mar. E toda a multidão estava em terra junto do mar. A multidão estava na praia e Jesus dentro de um barco, um pouco afastado da margem, ensinando através de quê? De parábolas, como somente ele sabia. O maior pregador da história. E nesse dia Jesus nos deixou alguns ensinamentos, como a parábola do semeador, a parábola da candeia, a parábola da semente, a parábola do grão de mostarda, todas em Marcos 4. Esta multidão teve a oportunidade de ouvir Jesus durante algumas horas, e diz a palavra lá em Marcos 4:35: e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemo-nos para o outro lado. No final do dia, Jesus deu uma ordem aos discípulos: passemos para o outro lado. E os discípulos obedeceram, e assim tem que ser conosco também. Temos que ser fiel aos mandamentos do Senhor. Marcos 4:36 diz: e eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. Os discípulos entraram no barco e levaram Jesus com eles. Podemos aprender algo neste versículo. O barco representa a nossa vida. A ordem de Jesus era passar para o outro lado, que representa a nossa missão. A nossa missão de obedecer ao chamado do Senhor e chegar do outro lado, de ir até o fim, de combater o bom combate e não desfalecer. O segredo é levar Jesus dentro do barco, nossa vida. Ele tem que ser o centro, o primeiro, o principal. Quando o Senhor Jesus está conosco, temos a força necessária para irmos até o fim. Lemos na palavra que junto com os barcos dos discípulos haviam outros barquinhos que estavam seguindo a Jesus, mas levantou-se um grande temporal de vento e subiam as ondas por cima do barco, de maneira de que se já enchia. Marcos 4:37. Quando a tempestade chegou, só ficou o barco dos discípulos. Os outros barcos voltaram para a margem, mas a ordem de Jesus era que eles chegassem
do outro lado. Nossa vida acontece algo semelhante. Muitas vezes estamos cercados de pessoas, de amigos que nos acompanham e que estão conosco. Porém, quando a tempestade se levanta, para onde eles vão? Muitas vezes somos abandonados, esquecidos, mas não tem problema. Sabe por quê? Jesus continua no barco, nossas vidas. E no momento certo, Ele agirá em nosso favor. E eu fico imaginando o comportamento dos discípulos. Pense comigo. A distância para a outra margem era cerca de 12 quilômetros, não era longa. E Jesus, depois de um dia de trabalho, estava cansado, pois Ele era 100% homem, 100% Deus. E Jesus, assim como que o barco deixou a costa, pegou uma almofadinha, um travesseiro e dormiu. E Ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no dizendo: Mestre, Mestre, não se importa que pereçamos. Marcos 4:38. Agora eu imagino a cena e vamos imaginar juntos assim. O vento começou a soprar e os outros barcos começaram a voltar, pois eles sabiam que vinha tempestade por aí. Mas Jesus estava dormindo, descansando. Imediatamente um discípulo, e me vem à mente Tomé, talvez dizendo: Pessoal, isto não vai dar certo. É melhor voltarmos com os outros barcos. Pedro, o mais intrépido de todos, diz assim: A ordem do mestre foi para passarmos para o outro lado, e nós vamos avançar. Tomé responde: Mas todos nós sabemos como são as tempestades nesse lago. Se eles se levantam muito rápido, pode ser perigoso. Isto não vai dar certo. Pedro responde: Eu conheço este mar, nasci aqui nesse lugar, e ninguém conhece estas águas melhor do que eu. Tiago, João e André endossam o discurso dizendo: Enquanto estivermos nesse barco, não precisa temer. Conhecemos nosso equipamento, temos a experiência necessária para chegarmos do outro lado. Vamos pedir a opinião do mestre. Indagou alguém. Não. Deixe-lhe descansar, respondeu um outro. E assim a viagem segue. Só que aquela tempestade não era uma tempestade comum. Em pouco tempo depois, a situação começa a fugir do controle. Pedro, com toda a sua força, tenta controlar o barco. Tomé afirma: Eu disse que não ia dar certo. André, ajudando seu irmão Pedro, tenta controlar o mastro e a vela, e o vento vai ficando cada vez mais forte. As ondas são tão fortes e altas que começam a encher o barco. Tiago e João ajudam tirando a água do barco, de dentro do barco, e começam a gritar: Vamos, gente, nos ajude! Peguem qualquer coisa, caneco, balde, e comecem a tirar água, senão vamos afundar. Felipe, Bartolomeu, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu e Simão, o Zelote, ajudam como pode, tirando a água do barco. Judas, o tesoureiro, começa a fazer as contas. Se sobrevivermos, o custo será alto, os reparos serão caros e talvez precisaremos de um barco novo. Meu Deus, isso é muito dinheiro. Mateus talvez tenha dito: Eu não sei nadar, meu Deus, me ajude, eu não sei nadar. André talvez pensou: A obra do outro lado deve ser grande para ter tanto impedimento assim. Há muitas vidas para serem ganhas, né? É lógico que o comportamento dos discípulos não estão registrados em detalhes nas Escrituras Sagradas, mas ilustrei desta forma para aprendermos um pouco sobre o comportamento humano em meio à tempestade. Cada um reage de uma maneira, alguns com mais coragem, outros medos, outros encaram de frente, outros fogem
ou se esconde. Mas a verdade é, todos nós passamos por tempestades em nossas vidas. O fato de você ter aceitado Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor não coloca em uma bolha imune a problemas. A palavra de Deus nos ensina: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João 16:33. Mas uma coisa é certa, meus irmãos, Jesus nunca nos abandona. Lembre-se, ele estava no barco com os discípulos no meio da tempestade. Mas por que o Senhor permite que a tempestade venha sobre nossas vidas? Para nos fazer crescer, para nos colocar aos pés do Senhor, para que a nossa confiança seja alicerçada em Deus e para que a nossa fé seja fortalecida. As lutas, as dificuldades nunca podem nos tirar da presença de Deus. Elas têm que nos aproximar dele. Ele é o nosso auxílio libertador. Os discípulos naquele dia tinham ouvido muitos ensinamentos de Jesus e o foco principal dos ensinamentos eram sobre a fé. Isso, a fé. Agora Jesus deu a oportunidade para eles colocarem esta fé em ação. Aprenda que aquela tempestade foi permissão de Deus para crescimento dos discípulos. Mas sabe qual foi o resultado? Eles falharam. E no meio da tempestade, quando eles estavam desesperados, olhavam para a popa e viram que Jesus estava dormindo. Começaram a indagar: como ele consegue dormir no meio da tempestade, com o barco balançando de um lado para o outro? A resposta é: porque Jesus Cristo confiava no Pai e descansava. Aleluia! Mas os discípulos naquele instante estavam o quê? Desesperados. Aprendam, queridos ouvintes, não podemos ser somente ouvintes, mas temos que ser praticantes da palavra, sim. Todo o ensinamento que vem do altar, cada mensagem ungida pelo Senhor, cada pregação, tem que ser colocada em prática em nossa vida. Aprenda a ter fé e a confiar em Deus. E qual foi a reação de Jesus? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Marcos 4:39, como já lemos. Muitas vezes somos como os discípulos de Jesus. Em vez de usarmos o ensinamento que aprendemos na palavra, tememos. Ouvimos pregações ungidas de parte do Senhor, vamos para casa cheio do Espírito Santo, e quando surge a primeira tempestade e temos a oportunidade de colocar em prática o que aprendemos, somos incrédulos e duvidamos. Aquela tempestade era a oportunidade deles colocarem em prática os ensinamentos de Jesus. Confie em Deus, meu irmão, minha irmã. Não sei o tamanho da sua luta que você tem enfrentado, não sei. A tempestade pode estar balançando seu barco, sim, mas lembre-se de uma coisa: Jesus nunca te abandonou, nem por um segundo sequer. Nessa passagem bíblica, Jesus, como homem, estava dormindo e também testando a fé dos seus discípulos. Mas hoje ele está à direita de Deus e intercede por nós. Aleluia! Jesus acalmou aquela tempestade. Ele não permitirá que seus discípulos perecessem. E logo após o vendaval veio o quê? A bonança, a calmaria. Sabe por que Jesus estava descansando no meio daquela tempestade? Porque havia sido dada uma ordem. Marcos 4:35. Naquele dia, já sendo tarde, disse Jesus: passemos para o outro lado. Nesta palavra já estava o segredo da vitória. A ordem era clara. Eles iriam chegar sim do outro lado.
Querido, querida, você tem a promessa de Deus sobre a tua vida e Ele cumpre suas promessas. Se Ele disse que você vai chegar do outro lado, somente creia. Você já chegou do outro lado em nome de Jesus, pois a vitória vem do Senhor Jesus. Às vezes parece que você não vai conseguir, não vai conquistar o seu objetivo, suas forças estão se acabando, mas creia pela fé. E é neste momento que o Senhor age a seu favor. Algumas vezes pensamos que Deus está distante, não vê o nosso sofrimento, não está ouvindo porque as tempestades tiram a nossa força e também impede de ver a providência que vem do alto. Mas é nessa hora que temos que viver pela fé. Pela fé. Você que está ouvindo essa mensagem, somente creia, creia. Deus está agindo em seu favor. Ele te ama e não se esqueceu de você. Repito, toda tempestade tem ensinamentos para os servos do Senhor. Vejamos a resposta de Jesus. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Marcos 4,40. Timidez e falta de fé. Era isso que o Senhor queria tirar da vida deles. Eles tinham autoridade dada por Jesus para vencerem aquela situação. Você, servo, serva do Deus Altíssimo, tem autoridade no nome de Jesus Cristo para repreender a tempestade da sua vida. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Por isso te digo, não se desespere, não temas, Deus está contigo. Se levante como filho de Deus, creia em suas promessas. Não fique chorando no meio da tempestade, tire a timidez e o medo da sua vida e tome posse da promessa de Deus. Ei, tenha coragem, seja forte, lute, se posicione e tenha atitudes de vencedor, de vencedora, porque você é mais que vencedor em Cristo. Fazemos parte do povo mais vitorioso da face da terra. E sabe por quê? Porque podemos falar como os discípulos. E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? E ele é Jesus Cristo, o Filho de Deus. E sabe qual foi o final dessa história? Eles chegaram do outro lado. Glória a Deus, aleluia. E creia que você já venceu esta tempestade, creia. Meu nome é Carlos Lustosa e quem tem ouvidos ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Amém.